Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês com as últimas notícias e informação do Flamengo nessa sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Flamengo já voltou aos trabalhos novamente. Mengão tem tudo para conquistar muitos títulos, mas tem o mercado da bola, né? Boto já deu o recado que vai investir pesado nessa janela de transferência. Vamos aqui para mais um corte do canal da ESPN Brasil, trazendo as últimas novidades da sexta-feira do Mengão. Deixe seu like, também não se esqueça de hypar nosso vídeo, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão. Era Flamengo tentando de novo negociar o Caio Jorge, com o Caio Jorge, e não deu certo, ele fica no Cruzeiro. E é por isso que vamos falar do Mengão agora com o Rodrigo Jufo, trazendo todas as informações de como reverbera essa situação de busca por um atacante, né, Jufo? Tentou, mas o Flamengo fica sem o KJ para 2026. Bom dia, amigo. Bom dia, Joãozinho, André, Mário, todo mundo ligado no Sport Center. Hoje aqui no Flamengo é dia de reforço, mas não é o Caio Jorge, que, como disse a Nath na entrada dela, renovou o contrato com o Cruzeiro até 2030. O Flamengo tentou 3 vezes o Caio Jorge, mas oficialmente só ontem, né? As outras 2 propostas que envolviam o Everton Cebolinha foram feitas de boca entre BAP e o presidente Pedrinho do Cruzeiro em reuniões entre os dois. Ontem o Flamengo mandou um e-mail oficialmente fazendo uma proposta superior a 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, que foi prontamente recusada pela diretoria celeste. E hoje, informação do nosso Bruno Andrade no Fala Fonte, o Cruzeiro renovou com o Caio Jorge até 2030, então o atacante vai permanecer em Minas Gerais. Mas o reforço que vai estar aqui hoje no CT Ninho do Urubu, que a gente vai acompanhar ao longo da programação da ESPN, é Vitão, zagueiro que chega do Internacional, primeiro reforço para 2026, uma posição muito carente do Flamengo, né? Na temporada passada, Léo Pereira e Léo Ortiz foram muito bem, Danilo fez gol do título da Libertadores, mas só tinham eles 3 ali revezando em mais de 70 jogos na temporada. Agora Felipe Luiz ganha uma 4ª opção, Vitão então fechando até 2029, vai dar a coletiva hoje, vai vestir a camisa do Flamengo pela primeira vez, e além dele vai estar aqui o diretor de futebol também, José Boto, para falar sobre o Vitão e também, quem sabe, falar um pouco mais sobre essa negociação com o Caio Jorge, que não deu certo. E agora, Joãozinho, o Flamengo aguarda pacientemente, porque tem esses 30 milhões para investir, mas quer dar um tiro certo. E pode ser que esse tiro seja na próxima janela, no meio do ano, onde no verão europeu terão mais opções no mercado atacante. Quem sabe o Richarlison também, um nome que vem ventilando aí nos últimos dias no Flamengo, mas aí seria no meio do ano, então a diretoria já começa a entender que esse primeiro semestre só vai ter o Pedro de centroavante mesmo assim. Muito obrigado, Jufo. Olha só, Richarlison, hein? Será que faria tanto barulho quanto o Caio Jorge estava fazendo? Queria ter esse problema no Flamengo. Vamos ver, ter 30 milhões e guardar pra usar lá na frente. E o Vitão, um baita reforço, que inclusive foi cobiçado pelo Palmeiras nessa janela. O Palmeiras tentou negociar o Vitão e acabou indo pro Flamengo. Mas quem está... Brasil pagando 30 milhões de euros pelo Gerson, a compra mais cara da história do futebol brasileiro, o Flamengo achou por bem não ficar atrás. Claro que daí, como eu digo, é uma questão de interesse real, concreto. O Caio Jorge, durante muito tempo, foi o alvo prioritário do Flamengo. Mas o Flamengo também, quando vaza essa notícia, porque, enfim, também vazou, e o Flamengo não fez questão nenhuma de fechar esse assunto, era para movimentar o mercado, para movimentar a imprensa e falar, olha, o Cruzeiro tem 30 pelo Gerson, eu tenho 30 pelo Caio Jorge. Então é uma guerra também de narrativas entre os dois hoje, juntamente com o Palmeiras, são os 3 que têm esse poder financeiro significativo no mercado. Não contratando o Caio Jorge. Pode falar. Também não vai contratar o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo foi um nome avaliado internamente, ponto, mas não está nos planos do Flamengo para já, por vários motivos, entre eles também uma questão financeira e porque o Al Hilal conta com o Marcos Leonardo. Chegou-se a comentar internamente no Flamengo a possibilidade, porque é um nome que eles gostam, mas que é muito caro, do Cauã Elias, do Shakhtar. É mais um nome que foi bem avaliado pelo Flamengo nas últimas semanas, mas o Flamengo achou por bem não avançar, primeiro porque é caro, custaria ali entre 30 e 35 milhões de euros, e diferentemente do Caio Jorge, o Caio Jorge hoje é uma realidade, é artilheiro do Brasil, é um jogador que vislumbra ali Copa do Mundo, então o Flamengo encararia com bons olhos 30 milhões de euros.
O Flamengo não vê com bons olhos gastar 30 no Cauã Elias, por mais que tenha qualidade, porque ele não está pronto ainda. Não é um jogador com perfil pronto por vários motivos para ser o substituto imediato do Pedro. E como o Flamengo tem ali um perfil muito bem traçado, muito bem organizado em relação a perfil, características, idade, posicionamento, questões financeiras, o mercado está muito enxuto nesse momento agora para poder avançar com tamanho investimento. Então o Flamengo já começa, não é garantido, até porque o Flamengo ainda pode talvez encontrar um outro alvo ou esse alvo ficar mais fácil de repente, da noite para o dia ou nos próximos dias, mas a tendência hoje, e eu falo em tendência, não é uma confirmação, é uma tendência, o Flamengo já trabalha com a ideia de guardar esse dinheiro, 25, 30, 35 milhões de euros, para contratar um atacante com as características necessárias em junho e julho, quando termina a temporada europeia, logo depois da Copa do Mundo, que é o mercado mais movimentado, onde os clubes na Europa vendem mais, compram mais, refazem e reformulam elencos. E entre os nomes que estão visados para junho, não é o único, mas é um dos, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo no ano passado, o Richarlison. O Richarlison já percebeu que, pós-Copa do Mundo, participando ou não na Copa do Mundo, mas pós-temporada corrente agora, ele quer sair, quer dar um salto do Tottenham para outro clube. Ele tem interessados na Arábia Saudita, tem interessados na Turquia, que pagam mais em relação a salário do que o Brasil, mas o Flamengo tem condições e gosta do perfil Richarlison. Então não é um Richarlison para já, então aqui eu só estou traçando um panorama de que o Richarlison é um dos alvos do Flamengo, se o Flamengo achar por bem não contratar agora e contratar somente em junho. É um jogador que agrada muito a estrutura do Flamengo. E aí muita gente chegando aqui no chat, Bruno Andrade, a gente tá falando de Richarlison, que é um jogador caro, né? É um jogador, na realidade, do futebol brasileiro, seria uma contratação cara. E muita gente aqui no chat, Bruno Andrade, André Hernan, a galera enchendo o saco, falando Almada no Palmeiras, Almada no Palmeiras. Enchendo o saco, isso aí, encheu o saco. Os caras querem saber. Esta notícia que saiu essa semana, o Atlético de Madrid colocou à venda Thiago Almada, grande jogador argentino e que já fez sucesso numa passagem rápida aqui no futebol brasileiro, quando jogou no Botafogo no segundo semestre de 2024 e o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores, com o Almada sendo um grande destaque. Ele é jogador da seleção argentina, ele é um cara fora de série dentro de campo. E aí a torcida do Flamengo viu o preço, 20 milhões de euros. E convenhamos, para a atual situação do Flamengo, é um valor acessível. O Flamengo ofereceu recentemente 35 milhões de euros por Caio Jorge. Então a nação iniciou a campanha. Contrata o Almada, contrata o Almada. Mas aí a missão do João Guilherme, muitas vezes, ela não é muito popular, pode soar até antipática. Mas me perdoe, nação rubro-negra, eu vou mandar a real para vocês. Primeiro ponto, o Almada, ele, é claro, seria muito bem-vindo ao Flamengo. Eu diria que a qualquer time da América e em muitos da Europa, porque ele é um jogador realmente de um nível muito elevado. Mas esse é o detalhe. O Almada tem como plano de carreira ficar no futebol europeu. Ah, mas ele veio para o Botafogo, jogou aqui 6 meses. Pois é, jogou 6 meses. E por quê? Na época, o John Textor disse para ele o seguinte: você vem para o Botafogo, fica 6 meses e depois eu coloco você no Lyon da França. E foi isso que aconteceu. Depois ele foi negociado com o Atlético de Madrid e acabou não se encaixando no sistema de jogo do Simeone. Mas o plano de carreira dele é ficar lá. Já existem equipes interessadas no futebol do Almada. O Liverpool tem interesse na contratação do jogador e outras equipes já estão se manifestando. Então, na real, é muito difícil o Almada vir para o Flamengo. E tem um outro ponto muito importante. O Almada é um meia atacante que joga pelo lado esquerdo do campo. Por ali, o Flamengo tem hoje Samuel Lino, Cebolinha,
O Bruno Henrique joga também pelo lado esquerdo. Aí eu tenho certeza que você está falando aí o seguinte: porra, mas o Almada é melhor do que esses caras todos. Pois bem, o Flamengo, neste momento, não está precisando de jogador para aquela posição, para aquela função. E outra, está muito claro no mercado que o Flamengo tem prioridades. Quais são? Um goleiro para ficar na reserva do Rossi e disputar a posição com ele, e um atacante que tenha as características de movimentação, ataque ao espaço e pressão alta na marcação. Por isso a tentativa no Caio Jorge. Essas são as prioridades do Flamengo, que já trouxe o Vitão, importante, porque o Flamengo tinha uma brecha ali no sistema defensivo. O Felipe Luiz contava com 3 zagueiros e agora tem 4 zagueiros à sua disposição de alto nível. Léo Ortiz, Léo Pereira, o Danilo e o Vitão. Então, o Almada, ele não está encaixado numa prioridade para o Flamengo. Muito se fala também no Paquetá. É o mesmo caso. O Flamengo, neste momento, não prioriza a contratação de jogadores que têm essa característica. Então, por isso, gente, muitas vezes uma contratação, ela segue esse critério. O que o elenco está precisando? O Flamengo tem o melhor elenco da América. O Flamengo tem a Arrascaeta vivendo o seu auge. O Flamengo trouxe recentemente o Carrascal, que é um jogador valorizado. Equipes europeias estão interessadas em adquirir o colombiano, que realmente é muito bom jogador. O Flamengo tem algumas brechas no elenco que serão ocupadas, mas nas Arruma-se comigo, combinado. A característica do Almada, ela não é uma necessidade nesse momento. Eu sei que o torcedor se empolga, que ele gostaria de ver o Almada no Flamengo. Eu também adoraria, acho que seria espetacular, jogador extra-série, de novo iria estraçalhar no futebol brasileiro e jogando numa equipe como o Flamengo mais ainda, mas, sinceramente, mandando a real para você, que é o principal motivo do meu trabalho, estou aqui falando para o público, para a nação rubro-negra em especial, é muito difícil o Flamengo trazer o Almada. Por isso que eu expliquei. Ele não quer vir jogar aqui. O Flamengo não precisa, nesse momento, com urgência, de um jogador para a função que ele exerce. Então, provavelmente, o Almada deve continuar no futebol da Europa. Ele tem mercado no futebol da Europa e é esse o objetivo dele. Então, nação, desapega e dê valor ao que você tem. O Flamengo tem o melhor elenco da América e dentro de um tempo, dentro de uma estratégia, contratações serão feitas que deixarão esse elenco ainda mais forte, ainda mais poderoso. Você acredita no JG? Então confia, que vai dar tudo certo. Agora só te peço uma coisa, não tenha pressa, vai com calma aí, que tudo vai chegar. Lembrando que o Flamengo se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro. Mas no domingo, dia 11, com a equipe sub-20, que tem jogadores interessantes, hein? O Flamengo estará em campo, estreando no Campeonato Carioca contra a Portuguesa da Ilha do Governador. O jogo será em Volta Redonda, próximo domingo, 18 horas, e nós estaremos juntos na Flamengo TV, a mais querida. Falando ainda sobre o mercado da bola do Flamengo, o Flamengo insiste em outros nomes para fechar com Richarlison para a temporada 2026. O portal Bola VIP trouxe essa matéria, também tem falando aqui também sobre jogador do Flamengo. O Erling entra na mira do radar do Manchester City após 4 meses da Roma. Lateral de 22 anos agrada Pep Guardiola desde os tempos do futebol brasileiro, e com isso o Flamengo pode ganhar uma pequena parcela do jogador revelado pelo Flamengo, né? E também Mauro César Pereira falando aí, comentando aí a questão de Marco Antônio, a possibilidade de Marco Antônio se transferir para o Flamengo na janela envolvendo Alan, depende muito do jogador. Então primeiro vamos comentar aqui essa matéria que o Flamengo insiste, tenta Richarlison
após negação de Marcos Leonardo, né, e Caio Jorge, o Cruzeiro recusou a primeira oferta oficial, né? O Flamengo tinha feito, foi a terceira oferta de Boca, mas a primeira oferta oficial que o Flamengo veio para tirar Caio Jorge de 30 milhões, o Cruzeiro foi diretamente, recusou e vai renovar o contrato com o atleta, dobrou o salário do atleta, mas o Flamengo causou pânico aí na mídia mineira. E o Cruzeiro teve que agir rápido, né? Agora o Flamengo está munido, segundo o jornalista Bruno Andrade, que a gente viu aí, né, no começo. O Flamengo quer Richarlison, o atacante do Tottenham, é bem avaliado internamente com a aprovação de Felipe Luiz e também de Boto. Grande jogador, na minha opinião, seria uma baita contratação. Cara, jogador com passagem na seleção brasileira. É um estilo de jogador que Felipe Luiz gosta, né? Que encaixa, um jogador que consegue marcar, fazer a pressão alta, que corre, que ajuda o time, que dá seu máximo. Ele pode estar até mal no jogo, mas uma coisa nós temos certeza, que Richarlison nunca vai deixar de correr para ajudar o seu companheiro, né? Às vezes ele corre até demais e acaba até atrapalhando ele mesmo no rendimento, né? Porque ele corre tanto que chega nesses momentos mais importantes da finalização e já está cansado. Pelo menos é o meu entendimento que eu vejo como Richarlison, né? Mas é um jogador com certeza estilo Felipe Luiz, que Felipe Luiz gosta. E falando aí sobre o Erling, né? O Erling está na mira do Manchester City. E com isso o Flamengo pode ganhar uma bolada com o atleta, né? Caso confirme essa venda aí, o Manchester City sempre está contratando jogadores e ele não tem essa não. Ele sempre quer contratar com valores altos, né? E essa transação pode render os cofres do Mengão em torno de 5 milhões de euros. Imaginou? Praticamente 30 milhões de reais na cotação atual, caso o Roma consiga vender esse valor para o Manchester City. E como a gente também falou aqui, né? Mauro César Pereira trazendo o Marco Antônio. O Flamengo está interessado também na contratação de Marco Antônio. É um baita jogador, um bom jogador. Se não me engano, tem 25 anos, é isso mesmo. Tem 25 anos de idade e se encaixa perfeitamente no estilo de jogo que Felipe Luiz quer e que Boto quer, né? Um jogador dinâmico, um jogador que tem um bom controle de bola, de desenvoltura, pode atuar no meia pela direita, pela esquerda. Cara, ele controla o jogo. Quando ele está em campo, mesmo São Paulo pianando, fazendo uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro da equipe, ele foi um jogador que agradou o torcedor de São Paulo e também os torcedores rivais. Eu vejo muitos comentários, muitas pessoas falando muito bem do futebol apresentado da temporada 2025 de Marco Antônio. E principalmente se ele tivesse em um time melhor ainda, como seria a capacidade dele. Imagina ele no Flamengo com meio campo ali, com Pulgar, com Jorginho, com Arrascaeta. Tem muito a crescer, um baita atleta, um baita jogador.